Som, ei, 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 1, 2, som. Alô, som, ei, ei. Ei, 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 2, som. 1, 2, som. 1, 2, som, ei, e. E, e. E, 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 e. Refúgio que preciso, és minha Som. 1, 2, som. 1, 2, som. 1, 2, som. E, e. Tu és bom. 1, 2, som. Tem que ir tocando e soltando um pouquinho aí, pra... Agora eu tô te ouvindo. Você vai chegar. Chegou a sua aqui no meu. A do Rafa. Som. E. Seja o vento em minhas mãos, a âncora. Fala a sua voz. Som. Ei, som. 1, 2, som. Ei. Agora chegou. Pode dar um pouquinho menos. E, um pouquinho mais, só. Aí. Som. Fala aí. Som.
2, teste, som. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Essa certeza alegra o nosso coração. Ei, som. Tu não me 1, 2, som. 1, 2, som. 1, 2, som. Oi, oi. Ah, não. Zerou o som. Som. Agora vamos ver se vai pra Agora só pra não começar a botar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. E. Conheces todos os meus caminhos. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom podermos estar na casa do Senhor para render a Ele louvores, adoração. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, para que nós possamos colocar mesmo as nossas vidas perante o Senhor. Pai, nós queremos apresentar o nosso coração perante Ti, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa. Que privilégio podermos estar neste lugar de adoração. Que privilégio podermos estar neste lugar onde nós podemos render as nossas vidas, onde podemos encontrar os nossos irmãos e irmãs, e onde podemos adorar ao único que Deus, que reina sobre nós, Pai. Mas nós queremos também, Deus, neste lugar, ter um ambiente onde nós rendamos o nosso coração, e movemos e voltamos a nossa vida para o Senhor, Deus. Por isso, Pai, aquieta mesmo o nosso coração das preocupações, das coisas que possamos ter passado durante essa semana, das dificuldades, das crises, dos questionamentos, e nos leva mesmo para esse ambiente de extrema comunhão,
contrição perante o Senhor, Deus. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, que o nosso coração e as nossas mentes possam estar ligadas contigo, Deus. Que possamos prestar um culto agradável ao Senhor. Como igreja, possamos juntos, Deus, adorar ao teu nome e render tudo que temos e que somos ao Senhor, Jesus. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo, Jesus. Amém, Senhor, e amém. Se você puder, meu irmão, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 51, a partir do verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que é justa a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei que tens prazer na fidelidade em secreto, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir do teu novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer-te. Amém. Até aqui, meu irmão, eu quero te convidar a se colocar de pé. Todas as vezes quando nós chegamos neste ambiente de culto, nós nos achegamos também para reconhecer que durante a semana, durante os nossos dias, nós, por muitas vezes, acabamos por fazer coisas que desagradam ao Senhor. E esse é um tempo também de nós não só rendermos o nosso coração de forma individual, porque eu creio que todos nós fazemos isso. Você deve ter feito isso na sua casa. Todos nós, quando reconhecemos que pecamos, oramos a Deus. Mas eu quero te convidar a, junto com seus irmãos e irmãs, junto com a igreja do Senhor, nós orarmos juntos uns pelos outros. Então eu quero te convidar a sair do seu lugar. Na terça nós fizemos isso, eu quero mais uma vez repetir isso. Então eu quero te convidar a sair do seu lugar e a você escolher 2 ou 3 pessoas, mais fora do seu grupo familiar. Porque normalmente a gente escolhe um grupo que está mais perto da gente, que a gente conhece até os pecados já, que a gente já confessa ali mesmo. Que a gente fala, ó, brigou comigo hoje. A Ira põe olhar pro João e fala, ó, não lavou a louça do almoço. Mas eu quero te convidar a pegar algum irmão aí que talvez você não tenha tanto contato e você orar por ele nesse momento. Eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Então sai do seu lugar. Tenha essa disposição de
Pai, está aqui a tua igreja, Senhor, e nós queremos, como irmãos e irmãs, clamarmos pelos nossos amigos, familiares, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que como igreja do Senhor tem também a necessidade, o desejo de buscar mais de Ti, de confessar os seus pecados. Nós queremos mesmo clamar, purifica-nos, Deus, porque nós sabemos que não existe um outro lugar onde nós somos lavados, purificados, regenerados, a não ser na Tua presença, Deus. Por isso nós queremos mesmo, Jesus, queremos mesmo clamar para que o Senhor possa purificar aos nossos corações, para que o Senhor possa purificar as nossas vidas, lavar o nosso coração e nos levar para este lugar onde nós buscamos mesmo e constantemente somos vivificados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Deus, toca no mais íntimo do nosso ser, toca no mais íntimo dos nossos corações, purifica, lava-nos e leva-nos, Deus, para vivermos mediante a graça do Senhor, Pai. Por isso nós nos rendemos como sua igreja, nós confessamos a Ti e aos nossos irmãos e irmãs, nos rendemos neste momento e declaramos mesmo, Espírito Santo de Deus, cria em nós um coração puro e renova mesmo os nossos corações um espírito inabalável, Senhor. Ensina-nos mesmo a crescer em Ti, a crescer na Tua presença, que esse é o nosso desejo, Jesus, esse é o nosso anseio, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti, nós clamamos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Amém? É uma alegria estar aqui hoje na casa do Senhor, para que possamos cultuar a Ele. Mas antes, quem aqui teve alguma dificuldade de chegar até aqui nessa noite? Alguma coisa deu errado? Alguma coisa não deu muito certo? Aquela roupa que você preparou para hoje não deu certo? Ou você se atrasou para chegar até aqui? Isso sempre pode acontecer, porque muitas coisas podem acontecer para você não buscar o Senhor, para você não chegar até a casa do Senhor. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu estar aqui. Então nessa noite, convido você a adorar ao Senhor Jesus, como se fosse a última vez. Mas claro que haverão outras. Mas hoje é um dia especial porque você está aqui. Você escolheu estar aqui. Então vamos adorar ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Mas antes, aplauda ao Senhor Jesus, porque você está aqui e Ele está aqui. O Senhor está presente neste lugar. Aleluia. Quero ouvir tua
te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queremos mais e mais de ti, Deus. Aleluia. Queremos mesmo, Pai, te buscar e render adoração a ti, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã.
profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, muito mais o teu poder. Queremos mais do teu poder, mais o teu mais de mais de mais menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Você pode declarar mais? Vamos juntos? Mais de ti.
Queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais de Ti. Nós queremos mesmo nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos mesmo entregar aqui o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso medo. Nós queremos mesmo entregar aqui para que o Senhor cresça nas nossas vidas. Nós queremos mesmo o Teu amor, a Tua paciência. Nós queremos mesmo, Pai, tudo que vem de Ti. Por isso, nós entregamos a Ti tudo que somos, tudo que temos. As cargas que nós trouxemos durante anos, durante essa semana, entregamos aqui. Nós queremos mesmo sair daqui de uma forma totalmente diferente de como entramos. Porque nós queremos mais de Ti. O que temos não é o suficiente. O que temos não é o suficiente. Nessa noite nós Te buscamos em espírito e em verdade. E muito obrigado porque o Senhor nos aceita como somos. O Senhor nos aceita com as nossas falhas, com os nossos medos, nossas dúvidas. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita. Por isso, queremos mesmo nos esvaziar para que o Senhor nos encha com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento, querido, você que veio preparado para trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, traga aqui à frente com alegria. E vamos continuar adorando o Senhor. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emmanuel. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emmanuel. Tu és santo, poderoso, não há outro como Tu, e nunca haverá. Não há outro como Tu, e nunca haverá. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emmanuel. Adoramos um Deus que está vivo e sempre presente. Adoramos um Deus que está vivo, Ele é Emmanuel. Tu és santo, poderoso, não há outro como Tu, nunca haverá. Não há outro como Tu, nunca haverá. Tu
és santo, poderoso, não há outro como tu, nunca haverá, não há outro como tu, e nunca haverá. Jamais haverá um Deus como o Senhor. Tu és o alfa, o ômega, princípio e fim. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos em te adorar e bendizer o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos deu mesmo uma casa para que possamos nos reunir e adorar ao Senhor Jesus. Onde muitos não sabem o que é isso, não sabem o privilégio em te adorar. Obrigado por esses dízimos e ofertas entregues aqui. Que possa ser mesmo para a expansão do teu reino, expansão da tua igreja. Muito obrigado mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Entregamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Estamos prontos para ouvir do Senhor. Estamos prontos. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, querido. Você pode se assentar? Eu gostaria de convidar aqui na frente nossas crianças e pré-adolescentes e também a Amanda, que estará ministrando a elas. Vem, Helena. E hoje, de forma especial, eu gostaria de convidar o pastor Dayan aqui também, que ele vai orar por elas. E também orar pela vida da Gabi. Hoje a gente sabe que nós estamos em processo de transição constantes, né? E a Gabi, a partir do próximo domingo, também estará conosco aqui. Agora não vai mais para a salinha das crianças e pré-adolescentes, agora estará também conosco. Eu gostaria também que o Dayan orasse por ela, também a orar pelas crianças. Ela fica com vergonha, mas pensou ela. Quer ficar velha, né, Gabi? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder investir esse tempo de estudo, de edificação na vida dos filhos, dos nossos filhos. Nós entendemos que eles têm um papel super importante na edificação da igreja. E nós agradecemos pela visão que o Senhor tem dado a essa igreja, de investir na vida desses pequenos, para que eles possam, desde já, andar em harmonia, em temor ao Senhor, em obediência à palavra, conhecendo esse Deus que nós acabamos de cantar, que não há outro igual. E que eles, desde já, possam colocar o Senhor como esse Senhor das vidas de cada um deles, que possam ser bênção nas suas casas e possam glorificar o teu nome. Então, abençoa a Amanda, que vai coordenar esse tempo junto com eles, que a tua palavra possa ser realmente bem clara ao coração de cada um deles e à mente deles. Também peço pelo nosso tempo aqui junto com o pastor, e que o Senhor possa iluminar a mente e as nossas mentes para ouvir e entender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós que estamos aqui, nós estamos conversando já há alguns domingos sobre uma série, né, de mensagens, pensando sobre como cristãos nós podemos viver as promessas de Deus sobre nós e vivermos coisas maiores no Senhor. Então esse foi o tema que nós viemos aí conversando, e foi um tema, o Dante vai projetar para a gente ele, e foi o tema que nós viemos conversando, baseado no texto de Jesus, quando Jesus vai dizer em João, e ele diz, olha, digo-lhes a verdade, aqueles que creem em mim farão coisas maiores, ou obras maiores da que eu tenho realizado, e fará ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai.
E baseado nesse ensinamento de Jesus e sabendo que nós como cristãos, pensando na frase que eu mais tenho falado nesses últimos tempos, que nós como cristãos temos algo de Deus, temos a profundidade do Senhor para que nós possamos viver uma vida extraordinária, mas que na maioria das vezes, por falta de relacionamento, por falta de profundidade, por falta de conhecer as promessas que estão disponíveis para nós como cristãos, nós acabamos mendigando o pão que já temos em Deus. E quando olhamos para essa perspectiva, mediante a graça de Deus, nós entendemos lá na primeira pregação, baseado meditando sobre a vida de Eliseu, que nós precisamos constantemente aprender a queimar os nossos arados, a romper com a nossa vida antiga. E aí nós fomos naquele dia, lá no começo da história, do chamado de Eliseu, em 1 Reis, quando ele encontra com Elias, e Elias chama ele para o ministério, e esse chamado para a vida de Eliseu, foi um chamado que o despertou para viver coisas maiores, mas naquele ambiente ele teve que romper com a sua velha vida, ele teve que queimar os seus arados, e ele teve que se dispor para viver esse novo ambiente que Deus está o levando. Então nós precisamos aprender e entender isso claramente, para que vivamos coisas maiores, nós precisamos sair dos ambientes que Deus já nos mandou sair, e entrarmos no ambiente onde Ele nos manda entrar. E Eliseu teve essa disposição do Senhor. Na segunda pregação, nós entendemos que o segundo passo para viver coisas maiores é nós aprendermos a cavarmos poços. Porque eu lembro que falei isso na segunda pregação, de que muitas vezes nós ouvimos pregações como a primeira, que nos faz entender que nós precisamos mesmo abandonar a nossa velha vida, precisamos mesmo abandonar aquilo que nos prende, e aí nós chegamos em casa felizes, alegres, e somos roubados pelo diabo, pelas preocupações do dia a dia, pela segunda-feira que às vezes é dolorida para muitas de nós, e nós somos confrontados e não saímos da mera inspiração, não saímos desse ambiente onde simplesmente fomos inspirados por Deus, para começarmos a implementar algo, e aí nós ficamos nessa vida onde as coisas nos paralisam, mesmo Deus falando conosco, mesmo Deus ministrando nosso coração, mesmo Deus nos levando e nos fazendo entender que é desejo dele que como igreja, nós vivamos coisas maiores, nós ainda somos pegos pela segunda-feira, que às vezes maltrata o meu e o seu coração, pela segunda-feira que às vezes paralisa e rouba de nós aquilo que o Senhor tem ministrado na minha e na sua vida. E nós precisamos aprender que cavar poços, começar pequeno, não é um problema para nós. Como nós falamos naquela pregação, nós precisamos aprender a começar pequeno e começar a fazer e mover mediante aquilo que Deus já disse que nós devemos fazer. Na terceira pregação, nós falamos sobre o terceiro passo, ser o passo de nós aprendermos a derramar o nosso azeite. E nós entendemos que precisamos trazer para Deus aquilo que muitas vezes para nós é pouco, é pequeno, e nós, assim como a mulher, a viúva do profeta que foi a Eliseu, disse, olha, não tem nada, e aí ela se conserva e falou, olha, eu tenho alguma coisinha, eu tenho uma botija de azeite, uma botija pequenininha, e aí Deus faz um milagre na vida delas. Muitas vezes nós não sabemos nem qual é a nossa botija, muitas vezes nós não reconhecemos nem o que Deus tem colocado sobre nós, tem disposto na nossa vida, e o que temos para multiplicarmos em graça, em vida de Deus, quando colocamos ao Senhor. E aí nós chegamos de mãos vazias, porque não entendemos que Deus já tem nos dado algumas ferramentas, e que nós precisamos aprender a nos render perante Ele, e a entregar essas ferramentas para que Ele use a minha e a sua vida. Então, se no primeiro ponto nós entendemos que não tem como nós sairmos, ou vivermos coisas maiores, se nós não aprendermos a nos ligarmos da velha vida, também não tem como nós não vivermos coisas maiores, se nós não aprendermos a também a sair da mera inspiração, e também apresentar aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós.
Mas, pensando sobre isso, eu quero que você raciocine comigo nessa noite. Deus chamou Eliseu desse ambiente, onde ele estava atrás do ambiente ali de cuidado, de zelo, cuidando dos projetos do seu pai, desenvolvendo tudo aquilo, e Deus o leva ele para viver coisas maiores. E aí eu fiquei pensando a partir disso, você já decidiu queimar os seus arados? Você já decidiu cavar poços, dar passos de fé, mesmo que pareça muito pouco, que não faça muito sentido? Você já identificou o pote de azeite que Deus tem colocado sobre a sua vida, que mesmo que pareça pouco, é aquilo que Ele vai usar para fazer milagre, como Ele fez na vida daquela viúva? Ou será o que mais que nós precisamos fazer para que nós vivamos esse ambiente de coisas maiores? E eu quero te levar comigo ao texto da palavra de Deus, segundo Reis. Então, se você puder abrir, vai ser projetado também, mas se você quiser abrir, segundo Reis 5, nós vamos ler do 1 ao 14. Segundo Reis, Segundo Reis 2, do 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e muito honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. E quantas vezes nós temos na nossa vida um mas desse, né? Mas, porém, nós fomos pegos por alguma crise, porém, a dificuldade alcançou a nossa porta, porém, ficamos doentes, assim como Naamã. E o versículo 2 diz assim: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura algum motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia eu me lavar
neles e ser purificado. Então foi dali furioso. Mas os servos lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria. Quanto mais, ele apenas lhe disse para que você se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque a sua palavra ela é viva para nós. E obrigado porque sabemos que o teu Espírito Santo é quem move e gera a vida que precisamos, Senhor. Por isso nós queremos mesmo, nesse tempo, clamar, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, e constantemente nos deixar sensíveis ao toque do Senhor nessa noite, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Amém e amém. Como quarto ponto da nossa série, encerrando esse tempo, hoje nós pensamos sobre como vivemos coisas maiores. Eu quero te convidar para que juntos nós mergulhemos no nosso Jordão. E aí eu quis fazer muito específico, porque cada um de nós temos um ambiente onde nós precisamos que Deus trate na nossa vida, onde Deus mova no meu e no seu coração. E olhando para a vida de Naamã, o ambiente ou a crise externa que ele tinha é que o texto vai destacar no final do 1º e 2º versículo que ele era leproso. O texto vai dizer que o primeiro problema dele era, mas Naamã se achou leproso. Quantos de nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, mesmo tendo grandes coisas, tendo realizado muitas coisas extraordinárias, como Naamã realizou, ele era o chefe de um exército muito proeminente, de um grupo que era muito exaltado naquele tempo, que vencia as guerras, e ele era o chefe daquele ambiente. Mas em algum ambiente da história dele, ele se achou leproso, e a lepra, como uma doença daquela época, o impedia de conviver com as pessoas. A lepra fazia com que ele normalmente não tirasse a sua armadura na frente das pessoas, que ele não pudesse ter contato com as pessoas, porque se achava, e a lepra naquela época era um ambiente ligado ao pecado, à dificuldade, à crise, ao que Deus colocava na humanidade, um castigo contra o pecado. E Naamã se achou leproso, com a sua pele apodrecendo. Hoje nós temos a doença muito mais controlada, é a nossa hanseníase. E hoje a doença já é uma doença muito controlada no nosso tempo. Mas naquela época as pessoas morriam de lepra, elas eram isoladas quando tinham lepra. E Naamã era um grande comandante do exército, alguém muito querido do próprio rei da Síria, mas na história dele, assim como muitas vezes nós temos passado, ele se achou leproso. E quantas vezes eu e você, mesmo tendo entendido de Deus que nós viveremos grandes coisas, tendo buscado e tendo gerado esse desejo do Senhor, muitas vezes no meio do seu coração nós acabamos nos enxergando doentes. Seja uma crise que afeta o nosso emocional ou o nosso corpo físico, e nós acabamos por chegar nesse mesmo ambiente de Naamã, desejando viver ainda muitas coisas grandiosas, desejando ainda fazer muitas coisas extraordinárias, mas sendo pego por uma doença que acabava por gradativamente paralisá-lo e colocar sobre um ambiente de extrema dificuldade. Mas eu quero pensar com você nessa noite que a crise não é o fim da sua história, mas como nós enxergamos no texto de Naamã, é o começo de uma nova história sobre a vida dele. Porque muitas vezes nós colocamos a crise, a dificuldade como centro do nosso ser. Você deve ter conhecido pessoas assim, que colocam a crise, a dificuldade que ela tem como o fim do mundo.
como algo que não pode deixar ela ir para frente ou para trás. Mas na palavra de Deus, todas as vezes onde a crise apareceu, era na verdade um ambiente para que Deus movesse a vida para um novo ambiente, ainda que ele não curasse. Porque na história de Naamã, nós vemos que Deus cura Naamã. Na história de várias outras pessoas, no contexto do povo de Deus, nós vemos Deus curando, mas também vemos o testemunho de Paulo, dizendo e orando a Deus, e dizendo: Deus, me cura desse espinho da carne. Deus olhando para ele, dizendo: Paulo, olha, você não entendeu, mas a crise não é o foco da sua vida, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando nós entendemos sobre isso, nós precisamos entender que a crise, ela não é o delimitante da nossa história. E por isso nós precisamos entender e nunca subestimar como Deus pode usar as coisas simples do nosso cotidiano. Porque quando nós olhamos para a vida de Naamã, ele tinha uma crise instaurada, ele estava leproso e a lepra o mataria, a lepra o impediria de viver as coisas grandes que ele ainda desejava fazer. Mas Deus usa uma serva. E preste atenção no contexto dessa história. Uma menina que foi tirada dos seus pais, o texto vai dizer que o rei da Síria havia atacado Israel e havia tirado uma menina do berço da sua família. Não sei o que aconteceu com seus pais, talvez morreram, não se sabe o que aconteceu com essa menina, talvez ela sofreu vários abusos, não se sabe o que acontece com ela. Mas o texto vai dizer que Deus usa as pequenas coisas para mudar a vida daquele homem, para mudar o coração daquele homem em relação ao conhecimento de Deus, e nós vamos chegar nesse ponto. Mas nós precisamos entender que muitas vezes a solução para mim, para a sua crise, pode estar dentro da nossa própria casa. A resposta que Deus tem para nós pode estar ao nosso redor, assim como estava com Naamã, aquela menina escrava que havia sido levada para ser serva na sua casa. Era exatamente a resposta de Deus para a cura que ele precisava, para a transformação que ele precisava. Mas olhando a forma externa de Naamã e a sua crise, nós também precisamos entender que Naamã, ele tinha uma segunda doença. E essa doença silenciosa que muitos de nós, muitas vezes carregamos, e que tem nos impedido de viver coisas maiores. Naamã era alguém orgulhoso. E nós olhamos no contexto da história, no contexto do texto da palavra do Senhor, quando Naamã, ele vai viver esse ambiente, mediante a crise, mediante as dificuldades, ele acha o seu coração orgulhoso, e ele vai até o profeta, e presta atenção no contexto da história, ele leva muitos quilos de prata, muitos quilos de ouro, 10 roupas finas, com o intuito de tentar comprar a bênção de Deus, com o intuito de tentar pagar para que ele fosse curado. E no contexto da história, depois que Eliseu, de uma forma muito sábia, envia um mensageiro, um menino de recado, e o menino de recado fala para ele: olha, vai lá e se lave no Rio Jordão 7 vezes. O texto revela que estava dentro do teu coração, quando ele olha e diz: eu esperava, sendo eu, Naamã, com o meu exército, com a minha comitiva, eu esperava que o profeta viria à porta, oraria ao seu Deus e começaria a falar: Deus de Israel, de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus grande, Deus poderoso, venha e mova sobre a vida de Naamã e o cure dessa lepra. Ele imaginava essa história. Mas o texto vai dizer que Eliseu manda um menino de recado e ele fica furioso com isso. Eu queria te incluir nesse processo, porque muitas vezes eu e você não vivemos coisas maiores, porque dentro do nosso coração nós nos achamos bons demais. Nós nos achamos pessoas muito boas.
E na primeira pregação nós já aprendemos sobre isso, que muitas vezes nós nos achamos muito bons, e por nos acharmos muito bons, nós travamos a nossa vida. Porque como aprendemos na primeira pregação, o bom é inimigo do ótimo. E muitas vezes nós estagnamos a nossa vida em sermos boas pessoas e nos orgulharmos disso. Foi a crise do jovem rico, foi a crise de outras pessoas durante a palavra do Senhor, foi a crise de Nabucodonosor e é a crise também de Naamã. Ele tinha um câncer dentro de si, escondido, que corroía o seu interior. E quantas vezes eu e você somos paralisados, porque nós nos achamos merecedores demais, nós nos achamos bons demais. E aí eu abro parênteses para compartilhar uma história que vocês sabem, bem no começo dessa série, se vocês lembrarem, no primeiro dia que eu preguei essa série, Lucimar, nós chegou na igreja, aquela questão do Renan, que estava chateado, porque eu não tinha ido, não tinha marcado de ir lá para começar o curso de catecúmeno com ele, para ele batizar, e ela chegou falando e comentando sobre aquilo, e no meu coração, depois eu vim aqui na frente, pedir perdão para ela, também para o Ataliva, publicamente, mas no meu coração, o orgulho queria dizer, e queria se instaurar, dizendo, não, mas você é o pastor, como assim alguém vai ficar chateado, porque você tem um monte de outras coisas, um monte de outras crises, e percebe que eu contei o meu exemplo, para que você possa sondar o seu próprio coração, muitas vezes, alguma coisa acontece com você, muitas vezes as coisas acontecem ao seu redor, muitas vezes as pessoas mexem num calo de você, e você fala, olha, isso não poderia estar acontecendo comigo, porque eu sou eu. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus é clara a dizer que Deus, Ele se opõe aos orgulhosos. Deus, Ele está constantemente se opondo àqueles que tentam se exaltar, mas Ele concede graças ao humilde. Quando nós olhamos para a vida de Naamã, nós entendemos que ele tinha a lepra como um problema exterior que paralisava a sua vida e que iria levar à ruína, mas ele tinha o seu orgulho como um ambiente de paralisação, uma doença interior que muitas vezes nós não tratamos, porque nós somos, eu já por algumas vezes usei esse exemplo, nós somos especialistas, gente, a orar o Pai Nosso, dizer, Deus, olha, dá o pão que é meu, Deus, dá o perdão que é meu, Deus, dá o sustento diário, Deus, o Pai que é meu, o pão que é meu, mas o pecado que é do meu vizinho, mas o pecado que é daquela pessoa que eu não gosto, do pecado que é do meu cônjuge, que às vezes fala algumas coisas complicadas, e às vezes nós jogamos e nós não trazemos para nós o quanto de responsabilidade que nós devemos ter pela nossa própria vida. Quando nós olhamos para Naamã, nós vemos que ele é o maior exemplo de que uma vida menor, apesar da grandeza exterior, tudo por causa do orgulho. Ele estava morrendo por dentro porque não estava se dispondo para abrir mão daquilo que consumia o seu coração, e muitas vezes, muitas pessoas não alcançam esse ambiente de viver coisas maiores e ficam presas a uma vida pequena por conta do seu grande ego. Tem um livro do Timothy Keller, Ego Transformado, um livreto pequenininho, que mudou a minha perspectiva sobre isso quando eu li aquele livro, porque ele fala uma coisa muito simples, que a palavra de Deus já diz, mas que muitas vezes nós não prestamos atenção. Ele diz assim, que no cristianismo você não deve ter o seu ego inflado, nem o seu ego diminuído, o seu ego precisa estar morto, porque no cristianismo, nós somos chamados a abrir mão do nosso próprio eu no começo da história, e aí nós lembramos do texto de Jesus, em Marcos 8:38, quando ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O negar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu é o primeiro estágio da vida cristã. Abandonar a nossa velha vida, o nosso orgulho, deveria ser
o primeiro caso, ou o primeiro ambiente que nós deveríamos abrir mão. Mas muitas vezes, é que quando nós olhamos para isso, nós entendemos que o fato é que, até que Deus nos peça para fazer algo bem humilhante, nós muitas vezes não reconhecemos o nosso orgulho. Até que Deus nos force a sermos levados para um ambiente de crise, onde nós somos verdadeiramente confrontados pela palavra de Deus, nós não reconhecemos o nosso orgulho. Nós somos minados pelo nosso orgulho. E quando nós olhamos para aquele homem ele estava prestes a perder um grande milagre por conta do seu orgulho. Presta atenção na história dele. Ele estava no ambiente com lepra, sai da Síria, vai até o rei de Israel, o rei de Israel rasga as vestes. Eliseu falou: rei, para com isso, manda aqui que tem profeta. E ao olhar nesse contexto, o profeta fala com ele, e aí ele diz: olha, eu vou embora. Eu vou embora, porque esse profeta não se dignou a vir aqui falar comigo. Quem ele pensa que é? E pior, ele não sabe quem eu sou. E muitas vezes na nossa vida, até que nós não chegamos nesse ambiente onde Deus puxa a nossa vida para esse ambiente onde nós precisamos e somos forçados a esse ambiente, muitas vezes nós ainda continuamos com o orgulho tomando conta do nosso coração. Mas se você olhar também nessa vida, o orgulho, nós olhando no nosso cotidiano, o orgulho é a parte da vida menor, mais difícil de se deixar para trás, que ele está dentro de nós. Quantas vezes nós não somos pegos por esse pecado? E quantas vezes nós não deixamos de viver coisas maiores por conta desse pecado? Eu já contei aqui algumas vezes, quando eu me converti num ambiente da minha cidade, lá em Presidente Bernardes, e eu fui um adolescente complicada, minha família, desde cedo, já contei para alguns, minha família desde cedo, com meus pais, meu pai me levando na casa dos amantes, eu cresci revoltado com meu pai, irado, com 11 para 12 anos, meus pais se separam, e com 12 anos eu entro na bebida, comecei a beber, a ir para as beiras das praças, e por várias vezes fui carregado da sarjeta, bebi dos 12 aos 15 anos de idade. Por várias vezes meus amigos me levando de um lugar para o outro, da sarjeta para minha casa. E naquele contexto eu me converti, encontrei com Jesus, Deus me encontrou num culto, onde Ele já estava movendo várias coisas, e eu entreguei minha vida para Jesus. E aí chegou um ambiente onde Deus disse muito claro para mim, Ele falou: Vinícius, você precisa perdoar o seu pai. E aí eu falei: Deus, eu achava que o Senhor é louco de me aceitar na igreja, agora o Senhor é louco mesmo, porque como? Ele que destruiu minha família, Ele destruiu minha casa, minha mãe entrou em depressão depois disso, várias crises familiares, eu com raiva do meu pai, você quer que eu perdoe ele? É a frase de Deus que me fez entender muitas coisas, é que Vinícius, você se converteu primeiro. E muitas vezes nós não conseguimos viver coisas maiores, porque nós não saímos deste ambiente onde somos confrontados para viver os propósitos de Deus, onde Deus mexe, toca no ponto da nossa ferida, e no ponto do nosso direito, que por muito tempo eu achava que eu estava no direito de sentir raiva do meu pai, que eu tinha o direito de condená-lo, até que Deus tocou no pontinho da ferida, e apertou um pouquinho, e muitas vezes nós não saímos deste ambiente para viver coisas maiores, porque nós não nos dispomos a abandonar até o nosso direito muitas vezes, abandonar aquilo que nos prende a uma velha vida passada. Eu já contei o contexto da história, e a continuação da história. Hoje meus pais, depois de 6 anos separados, meu pai se converteu, meus pais casaram de novo, e hoje cuidam de casais. E essa história
No ano passado, final do ano, dezembro de ano passado, fez 10 anos que eles casaram de novo. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos claramente que muitas vezes nós temos deixado de ver os milagres de Deus na nossa vida, porque nós temos segurado coisas pelo nosso orgulho. Nós temos travado a nossa vida, porque nós temos sido orgulhosos perante Deus. Nós temos sido orgulhosos perante as pessoas, e não temos deixado que Deus mova a nossa vida para viver o extraordinário. E aí eu comecei a me perguntar, então, como eu e você podemos entrar neste lugar de humildade? Como nós podemos nos colocar nesse ambiente onde nos rendemos ao Senhor? E o primeiro ponto que eu comecei a pensar é que nós precisamos ter uma obediência imediata a Deus. Muitas vezes nós travamos as nossas vidas porque nós não obedecemos a Deus quando Ele nos dá uma direção. Muitas vezes nós ficamos paralisados porque nós não entendemos e nós não queremos abrir mão da velha vida. Nós não queremos obedecer o direcionamento de Deus para nós. A Di estava conversando aqui no começo, ela falando sobre como Deus, antes de começar, falando sobre como Deus às vezes repete algumas coisas com a gente. E nós precisamos entender que enquanto nós não nos posicionarmos mediante o direcionamento claro que Deus deu para nós, Ele não nos fará viver a próxima fase da nossa vida. Eu cresci na época do videogame e eu já contei para alguns que eu até tive que vender meu videogame na época da adolescência, porque eu me viciei nele. Mas eu lembro que o videogame ele tinha uma característica interessante e muitas vezes se assemelha com a nossa vida e com o jeito como Deus trata a nossa vida. Se nós não aprendermos a lutar todas as fases e os ambientes, quando nós chegamos no próximo ambiente de trocar de fase, de passar para a próxima fase, nós não temos capacidade de vencer os chefões. Nós não temos capacidade de passarmos para o próximo nível. E deixa eu te deixar claro algo para você. Na vida com Deus, no relacionamento com Deus, não tem como a gente usar uns códigos que abrem algumas coisas diferentes. Porque hoje em dia, no videogame, você pode fazer tudo isso. Você pega uns códigos e você passa de fase, você vai mudando, você vai crescendo. Mas entenda uma coisa, se você não aprender a obedecer a Deus, o direcionamento de Deus para a sua vida, você não viverá o ambiente que Deus tem para mim e para a sua vida. Porque como a palavra de Deus nos diz, nós precisamos entender o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 5,6, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no devido tempo. E aí nós entendemos que a linha de largada para as coisas maiores é a humildade, e a linha de largada para a humildade é a obediência. Pessoas que não são obedientes também não são humildes a Deus. Pessoas que não sabem ouvir o direcionamento de Deus também não viverão o sobrenatural do Senhor, porque Deus quer nos levar para esse ambiente. O segundo ponto que nós precisamos entender também é que nós precisamos aprender a ter humildade nos relacionamentos. Quando enxergamos no coração de Naamã, ele estava, mesmo com vários relacionamentos, com o coração orgulhoso, ao ponto de ele tentar comprar algo, e não entendendo que ele poderia se relacionar com as pessoas. A história mudaria o cenário, se Naamã tivesse ido sozinho, chegado até o rei de Israel, como ele poderia fazer, falando, olha, tem uma menina lá na minha casa, que ela disse, que tem alguém que vai me curar nesse lugar, um profeta. Ele seria levado para aquele profeta de uma forma muito tranquila. Mas percebe que toda a pompa que Naamã criou e que muitas vezes nós criamos, nos impediu Naamã, assim como nos impede de entrar em alguns lugares. Naamã cria toda uma pompa para tentar assumir uma posição de hierarquia, de autoridade.
e ele não aprendeu que nós precisamos aprender a sermos humildes. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Jesus já vive dentro de nós, mas nós também precisamos assumir este lugar. E aí eu lembro de Jesus em João 13, o nosso mestre, no final do seu ministério, ele pega uma bacia, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ao lavar os pés dos seus discípulos, ele não termina aí, ele fala: olha, eu dei para vocês o exemplo. E exemplo é para que nós sigamos. Mas muitas vezes nós abrimos mão de viver os exemplos de Deus porque nós queremos ser orgulhosos. Porque nós queremos nos arraigar aquilo que tem prendido a minha e a sua vida, e nós precisamos entender que o que Deus faz em sua vida não é porque você fez por merecer. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu sempre gosto de repetir: por merecimento, pelo pecado, nós merecíamos o inferno, iríamos direto, mas por graça, como diz Efésios 2:8, pela graça de Deus, nós somos feitos e temos a oportunidade de receber essa nova vida. Então não é pelos nossos méritos, mas simplesmente porque Deus é bom e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E nós precisamos aprender a entender. Não reclame dos mas da sua vida. Não reclame desses ambientes onde Deus às vezes toca na ferida para mostrar qual é o desejo dele para você. Também você precisa aprender e guardar a isso, que a obediência imediata e a humildade diante das pessoas é a porta para a vida maior que poucos encontram. Poucos têm vivido essa vida maior nos nossos dias, porque poucos têm se disposto a se humilhar. Poucas pessoas têm se disposto a servir. Poucas pessoas têm se disposto a servir aqueles que não têm nada a te oferecer, porque hoje em dia as pessoas não têm dificuldade em servir aquelas pessoas que têm alguma coisa para oferecer. As pessoas não têm dificuldade a servir aquelas pessoas que podem oferecer alguma coisa, uma promoção, um emprego melhor, mais dinheiro, um trabalho. A gente não tem dificuldade em servir essas pessoas. Mas nós precisamos aprender que Deus nos chama para, assim como Jesus, assim como Eliseu, a nos rendermos e nos humilharmos, para que vivamos a graça de Deus. E a pergunta que eu encerro: será que você é um desses poucos? John Wesley dizia uma frase que constantemente mexe com o meu coração. Ele dizia: olha, Deus, dar-me 100 homens que nada temam, senão ao Senhor, e que nada odeiem, que não seja o pecado, e eu mudarei o mundo. E às vezes, no nosso cotidiano, nós temos dito: Deus, o amparo é muito grande, e eu sou tão pequeno. Ou nós dizemos: Deus, nós somos tão poucos. E eu já disse isso algumas vezes. A cidade não tem sido problema para nós. Nós não temos sofrido com uma cidade ruim, porque a cidade é cidade, o mundo é mundo. E como diz a palavra de Deus, o mundo jaz maligno. Mas nós temos sofrido uma igreja que não tem assumido a sua responsabilidade, que não tem assumido o seu lugar, que não tem se disposto para ser um desses poucos que vivam uma vida em obediência ao Senhor. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Quero convidar a Di para vir aqui, o Ministério do Louvor. Mas eu quero te convidar nesse momento a você não sair deste lugar sem se humilhar perante o Senhor.
Eu quero te convidar nesse momento a você não sair deste lugar sem tomar uma posição. E seja, toma uma posição verdadeira, ou avance em Deus, ou diga para Deus, Deus, ó, não está dando certo, está difícil o negócio, eu não estou conseguindo. Porque muitas vezes nós escondemos nas crises, nas dificuldades, ou na segunda-feira, e nós falamos, Deus, eu me disponho, e aí chega a segunda-feira, a gente não honra os nossos compromissos, nós não humilhamos a nossa vida. Primeira ofensa da segunda-feira, nós já armamos as nossas defesas. E aí Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, que é tempo de nós aprendermos a nos render. É tempo de nós aprendermos a nos humilhar. É tempo de nós aprendermos a irmos a esses lugares onde o próprio Jesus foi, e que o próprio Paulo vai dizer, onde ele diz em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não se desvia, e quando Deus diz que nós só seremos exaltados por Ele quando nos humilharmos, Ele está dando uma ordem clara para nós, e a ordem é: se vocês quiserem viver coisas maiores, vocês precisam se humilhar. Se vocês querem viver coisas extraordinárias, vocês precisam se render. Eu quero te convidar a você fazer isso nessa noite. Se você precisar, meu irmão, estar aqui à frente e receber uma oração, nós estaremos aqui também. Se você precisar que nós oremos por você, se você tem dito, Deus, eu não tenho conseguido, está difícil, está complicado, eu não consigo romper a minha vida, eu quero te convidar, enquanto o Ministério do Louvor ministra algo no seu coração, eu quero te convidar a estar aqui, eu quero te convidar a estar neste lugar, eu quero te convidar a se dispor a Deus nesse tempo também. Eu quero te convidar, você que vier aqui à frente, ou ficar no seu lugar, eu quero te convidar a se render ao Senhor. Eu quero te convidar mesmo a você render o seu coração a Deus, render a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento, meu irmão, você começar a fechar os seus olhos e a orar a Deus. Se você vier aqui na frente, eu quero te convidar a já começar a orar, a se ajoelhar, se você puder. Que nós vamos orar para você, nós vamos orar por sua vida. Todos, fechem os seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me
Declare esse nome, Yeshua. Cante esse nome, nome sobre todo nome, Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Espírito Santo de Deus, toma, Deus, o seu povo nas tuas mãos, Pai. Nós não queremos ser Deus filhos, mas que tem dificuldade em viver as coisas maiores por causa do nosso coração orgulhoso, Deus. Nós não queremos ser igual ao irmão mais velho de Lucas 15, que deixou de viver algo extraordinário porque estava preso ao orgulho, estava preso às dificuldades, estava preso às opressões. Mas, Espírito Santo de Deus, nós queremos mesmo viver mediante a graça do Senhor, Pai. E, Espírito Santo de Deus, nós queremos mesmo declarar sobre o teu povo cura externa, interna, física, emocional. Espírito Santo de Deus, nós nos posicionamos mediante o Senhor e declaramos mesmo nosso desejo de vivermos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Tudo que o Senhor tem separado para o seu povo, nós declaramos isso e clamamos e nos posicionamos para viver mediante as promessas do Senhor para o teu povo, Pai. Por isso nós dispomos as nossas vidas, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos dispomos para viver o sobrenatural do Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém, queridos. Aleluia. Palavra do nosso Senhor Deus declara no texto de 1 Coríntios 11, texto que todos nós já ouvimos algumas vezes e que nos convida também para esse momento de ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também os transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse que este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido, ele pegou do cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor
até que Ele venha. Porque todo aquele que comer e beber do pão e do cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Ela pediu para o pastor Daí chamar as crianças e a Amanda para nós. Como eu sempre gosto de nos lembrar desses momentos, é que a ceia não é um ambiente de impedimento para nós. A ceia não é um ambiente que nos impede de viver algo por conta de pecado, crime, mas a ceia é um convite de Deus. Convite de Deus para que nós abandonemos a nossa velha vida, abandonemos os nossos pecados, abandonemos as nossas crises e façamos uma aliança com Ele. E lembramos da aliança que já fizemos e reforçamos isso no meio do seu coração. Porque muitas vezes nós, mesmo tendo uma aliança com Deus, nós acabamos por esquecer em alguns momentos. Mas eu quero te convidar neste momento a participar deste ambiente com a clara consciência de o convite que o Senhor faz para mim e para a sua vida, meu irmão, é um convite daqueles que nós não podemos deixar de participar, mas no mesmo momento nós precisamos examinar o nosso coração. Às vezes você chega e o diabo tem acusado a minha e a sua vida, ou tem te acusado dizendo: olha, você não pode por conta de um pecado, por conta de uma falta de perdão, por conta de alguma coisa. É tempo de você se posicionar e declarar mesmo para o Senhor, dizer: Deus, olha, eu estou aqui, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero mesmo fazer uma aliança com o Senhor neste tempo. E o tempo de ceia é esse momento também de nós nos posicionarmos, nos aliançarmos com o Senhor. Então eu quero te dar alguns instantes, enquanto eu quero chamar o pastor Dayan e a Mirna para estar aqui conosco. Ela não gosta que eu chame ela de pastora, mas eu quero chamar eles para estarem aqui, para nos ajudar a servir a ceia hoje. Normalmente eles estão no altar, né, ministrando, então nunca dá certo. Hoje, por eles estarem voltando de viagem, eles não estão aqui em cima. Então hoje eles podem nos ajudar, mas eu quero te dar uns instantes, meus irmãos. Enquanto nós preparamos aqui, organizamos tudo, eu quero te dar um instante para que você apresente seu coração ao Senhor. Se existe alguma coisa, alguma dificuldade que você não apresentou perante Deus, que você que tem te culpado, deixado em culpa nesse momento, você é livre para se apresentar perante o Senhor e ser perdoado. Eu quero mesmo te convidar a ter esse tempo. Enquanto nós preparamos o Ministério do Louvor, ministre algo, eu quero te convidar a apresentar o seu coração perante o Senhor, mesmo a concentrar e colocar a sua vida perante o nosso Deus nesse tempo. Então faça isso, meu irmão, não perca essa oportunidade. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viriam crer. Em Belém nasceu o Pai, o Filho teu. Vou contar uma história de amor real. Se coloque de pé, meu irmão. Seu reino anunciou. Enquanto nós declaramos essa canção, eu quero te convidar a vir tomar do pão, do cálice, com alegria, participar desse momento, como sempre fazemos. As crianças vêm primeiro, acompanhadas dos seus pais, e logo depois nós também
como igreja, vamos juntos e participamos desse momento. Que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Trago o som, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu Pai, santo és. Vou viver uma história de amor real. Pode declarar, santo és. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Todos nós, com o corpo e sangue de Jesus, possamos comer e beber, sabendo que nós somos convidados pelo próprio Deus e que é Ele que nos recebe também para esse tempo. Então comamos e bebamos com alegria. Obrigado, Jesus, por esse tempo de graça, de comunhão. Obrigado, Jesus, porque temos a liberdade, Senhor, de podermos nos reunir aqui nesse local, Deus, para poder declarar que Tu és santo, Deus. Obrigado, Jesus, porque podemos nos reunir aqui para juntos, Senhor, celebrarmos aquele que venceu a morte e ressuscitou. Obrigado, Jesus, porque podemos estar juntos aqui como família no Senhor, resgatada, redimida, família que caminha de glória em glória, de vitória em vitória. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença é real nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque podemos sentir, Senhor, a paz que vem de Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda fala aos nossos corações, Senhor, apesar de tanta dureza que existe neles, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai, em
nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. Nosso boletim está no nosso grupo. Você pode pegar também ali atrás. Se você preferir o físico, você tem a possibilidade também de pegar ali atrás depois do final do culto. Eu quero destacar só 2 avisos fora do nosso processo normal, né, de igreja, terça, quinta e sexta, as nossas atividades de domingo. Eu quero te destacar 2 coisas. De 18 de maio, nós vamos ter a celebração do Coração Aquecido, vai ser na Igreja Metodista em Campos Elíseos, em Campinas, e aí todo o distrito vai estar reunido. No ano passado deu quase 400 pessoas, foi uma festa maravilhosa. Então o culto normalmente vai ser às 5, logo depois nós temos aquele ambiente de barraca, com vários tipos de comida. Já fiquei sabendo que vai ter pamonha, a Amanda já ficou feliz com isso. Então vai ter outras comidas também, você pode aproveitar esse momento de estar indo conosco. Então nós vamos, como sempre fazemos, combinar quem estará, deslocamentos. Se você precisar de carona, nos avise. Mas no dia 18, então daqui 2 sábados, estaremos juntos lá em Campinas. Além disso, no dia 26, nós vamos comemorar aqui, ou vamos fazer, como nos envolver, né, junto com os Portas Abertas, que é um movimento nacional de missão, junto com as igrejas perseguidas. Nós vamos participar do DIP, que é o domingo em favor das igrejas perseguidas. Então você, no boletim, você também tem essas informações. Mas no dia 26 nós vamos orar por isso, nós vamos ofertar por isso, e vamos estar aqui junto com as igrejas no Brasil todo, fazendo esse mesmo movimento de oração pelos nossos irmãos e irmãs que ao redor do mundo têm sido perseguidos. Então nós temos orado com isso, já é algo das nossas orações, mas nós queremos também, junto com os nossos irmãos da igreja brasileira, fazer esse ambiente de oração pela igreja perseguida ao redor do mundo. Então, dia 26, venha preparada para isso. Eu não estarei junto com a Amanda, não vou estar aqui. Caiu bem no dia do encontro de famílias pastorais e é uma convocação episcopal. É um tempo de descanso, mas também é uma convocação que o bispo faz, não abre mão disso. Então nós estaremos junto desse ambiente, mas nós teremos como igreja esse tempo para orarmos a Deus, para buscarmos ao Senhor em favor da igreja que tem sido perseguida ao redor do mundo. Além disso, esse daí não é aviso, mas só para ir ficar feliz, mês de junho é o nosso aniversário de 123 anos da igreja em Amparo, da igreja metodista. Nós já estamos precisando, no ano passado eu fui pesquisar algumas coisas, nós ganhamos esse terreno em 1923, é a data da escritura desse terreno. Então faz 100 anos o ano que passou. Então que bênção, podemos celebrar isso. Vamos estar celebrando 123 anos. E eu já convidei, estou só esperando que aceite, o pastor Kleber, da igreja metodista de Tuverava, que é uma das maiores igrejas hoje da nossa região, pastor de uma igreja de quase 3.000 pessoas, e é uma bênção, um amigo pessoal, e a Ira gosta muito dele, né? Então ela está comemorando ali. Então o mês de junho nós teremos também essa programação para nós. Então separe esse tempo, se Deus assim quiser, nós estaremos juntos celebrando ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus, encerrando nosso culto. Pai, obrigado, Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado mesmo, porque continuamente o Senhor nos instrui, nos direciona, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Por isso nós clamamos mesmo, Deus, não deixe que nada possa roubar a tua palavra do nosso coração, nada possa roubar aquilo que recebemos do Senhor, da graça, a alegria e o Espírito Santo dentro de nós. Por isso nós clamamos mesmo, Espírito Santo de Deus, guarda o nosso coração, guarda as nossas vidas, e que a nossa semana seja frutificando em tudo daquilo que o Senhor tem para que nós geremos nessa cidade, em nome de Jesus, Pai, que nós clamamos por isso. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, o andar diário e a vida cheia do poder do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão, e até nos encontrarmos novamente, que a paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Em
nome de Jesus. Estenda a mão aí por irmão que está ao teu lado e declare isso mesmo para eles. Que Deus levou em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não seja um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão.